É interessante, irmãos, que a palavra de Deus é pela inspiração do Espírito Santo e capacitação de cada escritor de livros, manifestada com a sua capacidade de expressar. Toda ela é uma forma do homem tentar se aproximar mais de Deus e também de falar do seu íntimo e da sua experiência com esse Deus. Pegando três referências, duas do Antigo Testamento, como por exemplo Moisés. Moisés passou por todo um histórico de vida como um preparativo para que ele, no tempo de Deus, pudesse estar capacitado, habilitado a escrever o que escreveu. Passou 40 anos no palácio de Faraó, sendo ensinado, preparado para se tornar futuramente alguém de uma posição de importância lá no reino egípcio. E foi educado com toda a ciência da época. Naquela época, o Egito era considerado o país mais desenvolvido, mais poderoso e com maior qualificação daquilo que ele possuía no que diz respeito ao conhecimento, à ciência. E ali, certamente, ele foi instruído juntamente com outros jovens para poder se tornar no futuro alguém de importância no Egito. Depois passou 40 anos ali no deserto, sendo assim também preparado por Deus naquele ambiente hostil, aquele ambiente muito próprio daquilo que ele viria a enfrentar no segundo, terceiro momento da sua vida. E ali ele foi preparado para ser o líder espiritual, moral, legal e também em termos da direção que Deus daria a ele na sua qualificação. E depois, voltando para o Egito, sendo assim o emissário de Deus para falar a respeito do que Deus queria com o seu povo e de uma certa forma com um enfrentamento com o Faraó, e ele foi então um instrumento de libertação de Israel, levando, conduzindo o povo na direção da terra prometida, e ali passando o terceiro e último estágio da sua vida, onde ele teve a oportunidade de conduzir o povo, de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia e, de uma certa forma, ser confrontado pelo povo, mas também confrontando o povo como aquela pessoa que foi preparada por Deus para exercer o papel que ele exerceu, se tornando um homem muito importante na história de Israel. Um outro personagem que eu citaria do Antigo Testamento é Davi. Davi, que também teve uma experiência assim, muito forte, muito transformadora, muito confrontadora, porque ele foi preparado para ser um rei, para governar Israel, passando por experiências, aspas, de altos e baixos, né? Porque ele, como todo qualquer ser humano, esteve sujeito a erros, a pecados, a alguma questão pessoal, familiar, na administração da sua família, quando ele também demonstrou algumas deficiências como o responsável moral e espiritual da família. E ele escreveu alguns capítulos importantes do livro de Salmos, onde ele fala da sua própria experiência. A experiência que todos nós também estamos sujeitos a passar. E Davi escreve capítulos importantes, como o Salmo 51, por exemplo. E esse Salmo de número 8, eu farei a leitura novamente. Na manhã de hoje eu fiz a leitura desse capítulo, Salmo número 8, na nossa escola dominical. E vou falar novamente do Salmo número 8, lendo o texto. E Davi, apesar de todas as suas falhas humanas, foi chamado por Deus como um homem segundo o coração. Um homem que
buscou uma reconciliação, reconheceu os seus erros, os seus pecados e buscou essa reconciliação, mostrando arrependimento. E creio que todos nós precisamos de buscar essa reconciliação, de alguma forma manifestar o nosso arrependimento, guardando as devidas proporções. Mesmo que alguém possa ter a exemplo de Davi, pecados de uma certa maior gravidade, como adultério, homicídio e algum outro tipo de enfrentamento daquilo que Deus tem para nós, mas é o Senhor que nos perdoa. É o Espírito Santo de Deus que nos convence dos nossos erros, pecados, da nossa realidade diante de Deus. E olhando no Novo Testamento, citaria a pessoa de Paulo, um homem versado na lei mosaica, um homem que tinha um conhecimento profundo, um homem religioso, um homem que tinha um reconhecimento, um respeito em Israel e no meio judaico, e ele é um escritor de livros, de suas cartas, que tem grande importância e relevância na Bíblia, que nos mostra a questão bíblico-teológica doutrinária daquilo que Deus assim deixou como um legado para nós, para que pudéssemos viver de conformidade com a palavra dele. Salmos 1, número 8, nos diz as seguintes palavras: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios de crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança, quando contempla os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas, e firmastes. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, no coroaste com glória e honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés que tu puseste. Todos os rebanhos, e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É interessante que nós também poderíamos citar esse Salmo de número 8, referindo à eternidade de Deus, como o Senhor todo Criador, e à nossa temporalidade, a nossa efemeridade. Estamos sujeitos, a nascer em uma determinada data e ao morrer. Então isso nos dá um entendimento da nossa finitude. Por mais que seja longa a existência de alguém, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que viveu mais do que 104 anos. Eu já a conheci já idosa, mas eu devo ter desfrutado da relação com essa senhora na igreja por talvez uns 10, 12 anos. E ela veio a falecer com uma longevidade que até então era pouco comum, na década dos anos 80. E por mais longa que sejam os nossos olhos a existência de alguém, conheci um pastor, Enéas Toninho, um pastor que foi muito conhecido e respeitado no meio batista. Ele morreu com 101 anos. E até 100 anos de idade, ele estava viajando por cidades lá fora, ministrando a palavra, pregando, ministrando estudos. E eu tive a oportunidade de conviver com ele em pouco tempo, menor do que com essa senhora, Dona Ruth, que ela chamava.
mas convivi com o pastor Enés também. E são duas pessoas que me vieram à memória de que ultrapassaram a um centenário de vida. E nós temos, dentro do propósito de Deus, Ele dizendo que toda a nossa existência já está determinada. Nós não sabemos quantos anos viveremos. E por mais longo que seja, não se compara à eternidade. Então que possamos buscar viver na presença de Deus, de modo que o nome dele seja honrado e glorificado. Senhor, Senhor nosso, como majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, nos preparando para esse momento de celebração, de culto, de louvor, adoração, de compartilhar a palavra dele. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir para o nosso irmão, desde Deus Deste, possa orar em voz alta, nos colocando diante de Deus nesse momento de vida. Irmãos e irmãs, enquanto nós faremos a organização do povo, sobre a direção de Diogo do povo, caso você tenha trazido alguma contribuição, você fica à vontade para a contribuição na porta da igreja. E após essa ministração do louvor, nós estaremos compartilhando a palavra à luz do texto de Mateus capítulo 6. Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus, glorificando para sempre o nome dele. Essa música, ela só fala disso. Glória a Deus, Ele é santo. E não tem nenhum outro adjetivo, característica, elogio que você possa elevar em relação e cântico a Deus do que falar que Ele é santo. Ele é único. Essa é a única característica pessoal dele. Ele é 3 vezes santo. Ele é santo como nós somos santos. Ele é o que
render ao Senhor adoração, prestar o culto que nós devemos, quem Tu és.
Deus maravilhoso, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vieste para que a gente pudesse ser salvo pela tua obra, pelo teu sacrifício que foi aceito por Deus Pai, que te ressuscitou ao terceiro dia após a tua crucificação, ó Pai. Jesus, por isso estamos aqui rendendo graça, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, derrame sobre nós a tua graça, Pai, derrame a tua graça sobre esta igreja, sobre este bairro, sobre este local, porque há um privilégio maravilhoso por estar aqui louvando ao Senhor, né? Nem todo mundo, Senhor, está com a vida tranquila, muita gente cheia de problema, mas ainda assim está aqui louvando o Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa esquentar, fortalecer, incendiar os corações daqueles, ó Pai, que estão menosprezando o privilégio de estar aqui louvando o Senhor. Não sei o motivo que afasta tanta gente da igreja, mas eu sei que o melhor lugar para estar é hoje, é aqui e aqui agora. Obrigado porque nós podemos louvar o Senhor aqui na nossa congregação, doar o Senhor cânticos com a igreja, Pai, e levar os nossos pensamentos em oração juntos, e ainda vamos ouvir a tua palavra e ter comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado, peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui, as suas famílias, abençoe o pastor, por ministrar a palavra, e que ele encontre em nós terreno fértil, para que essa palavra frutifique, o teu evangelho prospere, aonde quer que o Senhor nos coloque, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12, versos 22 a 34. Lucas 22, Lucas capítulo 12, de 22 a 34. Na manhã de hoje, nós compartilhamos sobre a ansiedade num aspecto humano, na perspectiva humana, pensando nas questões que às vezes nos acometem durante a nossa caminhada nesse mundo, durante a nossa vida, e que nos traz às vezes situações de medo, de insegurança, incertezas, e que muitas vezes nós ficamos assim meio que perdidos, sem nós sabermos como lidarmos com isso. Vimos na perspectiva humana, quando nós abordamos aspectos psíquicos, que a ansiedade, em nível de estudo, é classificada de 3 formas: ansiedade moral, real e a ansiedade que podemos dar o nome de fictícia ou neurótica, se assim quiser. A ansiedade que nos traz a situação de ela estar presente em nossas vidas, sem que nós entendamos quais sejam as possíveis causas dela, sem que a gente identifique o agente causador dela, seria a fictícia ou neurótica. A gente não sabe porquê, mas nós estamos ansiosos por alguma coisa que nem sempre nós identificamos. Às vezes aconteceu alguma situação na infância em que a pessoa tem medo, às vezes de algo, de algum animal, ou de algum acontecimento, que possa ser, como por exemplo, altura, ou um ambiente muito fechado, estreito, como a claustrofobia, ou um ambiente muito cheio de pessoas, como a agorafobia, ou medo de um determinado animal, um animal peçonhento, venenoso, como uma cobra, um escorpião, ou algum animal asqueroso, como uma barata, ou um rato. Às vezes a pessoa na infância passa por alguma experiência que marca, ou medo às vezes de uma tempestade, de um relâmpago, de um trovão, seria essa ansiedade fictícia ou neurótica, que a pessoa não sabe explicar bem o que, mas tem. Nós temos a ansiedade que está presente em nossas vidas, de alguma situação
que possa ter acontecido conosco. Então é uma ansiedade chamada real, em que muitas vezes nós identificamos o porquê delas, algo que tenha acontecido, né? De repente pode ser até algo semelhante ao que foi dito antes, tá? Chamada ansiedade fictícia ou neurótica, mas que a gente identifica o porquê. De repente alguém foi colocado na infância na altura e passa a ter medo de altura, ou às vezes passou por uma experiência meio traumática durante uma tempestade, uma chuva, um acidente da natureza, e ela tem esse receio. E aí ela sabe por quê. Não, eu tenho medo de tal animal, cobra, escorpião, barata, etc. E temos aqui a primeira tipo de ansiedade que eu confesso a você que eu esqueci aqui agora exatamente qual que eu falei. Eu falei da real, da moral, ansiedade moral, me lembrei. Ansiedade moral, muitas vezes é porque a gente passa por uma situação em que nós temos medo que determinada coisa aconteça conosco, e ou ela acontece, e aí a gente fica ansioso nesse enfrentamento, ou ela não acontece, mas a gente tem medo que aconteça. Por exemplo, nessa ansiedade moral, é quando você tem medo de ser reprovado, às vezes numa prova, reprovado num concurso, num teste, né? Eu me lembro que eu fiz 3 exames para tirar a habilitação, para poder dirigir. E as 2 primeiras vezes eu fui para fazer o exame com os joelhos batendo um no outro. E só fui aprovado no 3º exame que fiz. Então foi uma ansiedade moral, o medo da reprovação. Ou é o caso, por exemplo, de um vestibular que alguém faça e tem medo de não ser aprovado. Então ela é moral porque ela nos traz o medo de solidão, de reprovação, de críticas e comentários que os outros podem fazer a nosso respeito. Então nós estamos sujeitos a algum desses 3 tipos de ansiedade. E a ansiedade é algo motivado por medo. A ansiedade também é classificada como uma ansiedade, aspas, boa, e uma ansiedade, aspas, nociva ou tóxica. A ansiedade boa é aquela que nos leva a que nós tenhamos cuidado, de alguma forma, mediante o enfrentamento, que possa nos trazer um tipo de autopreservação. Então, eu tenho receio de determinada coisa que pode fazer mal à minha saúde física, emocional, à minha integridade física. Aí é uma ansiedade em medo relativo àquilo que possa ou não acontecer comigo. Então eu posso ter esse receio e evitar para a minha autopreservação, preservação da minha saúde, preservação da minha integridade emocional. E tem aquela ansiedade tóxica ou neurótica, que nos traz um certo medo que nos paralisa e que a gente fica sem ação e sem reação. Então estamos sujeitos a isso. E quando nós lemos episódios bíblicos que fala da travessia do mar da Galileia pelos discípulos, é tão interessante que aquele tipo de ansiedade que eles passaram foi de um enfrentamento a uma intempérie da natureza, tempestade, relâmpago, ventos fortes. E eu não sei o que passava na mente e no coração de cada discípulo, mas alguns tiveram tanto medo que, ao verem o vulto de Jesus caminhando por sobre as águas na direção deles, alguns gritaram, como o próprio Deus disse: é um fantasma. Lucas capítulo 12, a partir do verso 22, fala sobre preocupações da vida. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os porcos.
não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as árvores. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uma outra versão diz um côvado. O côvado não é uma medida de tempo, é uma medida de distância e nem mesmo de altura, se bem que pode ser usado também como uma unidade de medida de altura. Um côvado equivale a aproximadamente em torno de 45 a 47 centímetros de comprimento. Voltando aqui ao texto, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, sentiu vestir-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, o que é importante para a sua vida? Uma das coisas que tem afligido muito a nós, e principalmente com a pandemia que tem assolado o mundo inteiro, apesar de eu particularmente ter muito questionamento e dúvidas a respeito dessa pandemia, não é uma questão se existe ou não sou negacionista, mas a forma como a gente vê artigos considerados de natureza científica falando aspectos tão assim contraditórios e que às vezes nos levam a duvidar o que seja ou que não seja verdade. Mas nós temos visto aí o vírus numa situação pandêmica em todos os continentes, em vários países, se não em todos, agindo de uma mesma maneira, e é esse meu questionamento. A questão de clima, temperatura, a questão de cultura de cada um desses povos assolados por esse vírus e como tem acontecido. Uma das coisas que tem acontecido são muitos óbitos. Uma médica argentina falou uma coisa muito interessante numa das palestras que eu ouvi a respeito disso. Disse que o que tem trazido muita ansiedade ao ser humano é a falta de oportunidade de ele dar um tratamento digno ao seu amigo, ao seu familiar que morreu de Covid. É a questão do celebrar a morte no sentido de você ter a oportunidade de manifestar o seu luto, o seu sentimento mediante a perda de alguém que seja importante para você. Dentro dos protocolos sanitários de cada cidade, país, nós temos as formas diferentes. Tem lugar que, igual aqui em Belo Horizonte, permite 10 pessoas no velório e na hora que descer o corpo, 3 pessoas apenas. E tem impedido a muitos a fazer uma digna homenagem a quem faleceu. Isso tem trazido muitos transtornos emocionais às pessoas. Um outro aspecto que tem sido assim, muito considerado no meio médico e dessas questões do comportamento é uma coisa que eu achei também muito interessante. Estou acompanhando um homem de mais de 80 anos de idade. Ele e a esposa vieram a ser acometidos pela Covid. Foram internados em hospitais diferentes aqui em Belo Horizonte. A esposa veio a óbito pela Covid e ele sobreviveu. E eu tenho acompanhado este homem, crente, família evangélica, já tem alguns meses que eu estou acompanhando ele, até meio vizinho aqui próximo da minha casa. Mas o que tem chamado muita atenção, sabe o que é?
é que em muitos casos, aquela pessoa que sobrevive à pandemia, à Covid, e a outra não, aquela pessoa sobrevivente passa às vezes até um sentimento de culpa, pensando assim, por que não fui eu que morri, mas foi fulano, foi ciclano, às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes o filho, filha, pai, mãe, por que não fui eu que foi fulano? Então, às vezes, a pessoa que sobrevive, ela passa a ter um sentimento de culpa que ela não tem. Que culpa que ela tem se ela sobreviveu a essa doença e a outra pessoa não? Eu mesmo tive Covid, minha esposa teve Covid, passamos 20 dias, um pouco mais do que isso, confinados no apartamento com Covid, 5 dias em tratamento intenso, e sobrevivemos os dois. Então nós temos que crer que Deus é soberano, Deus é Senhor e que Ele está acima e sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. E aqui que a Bíblia fala que nossa vida está já determinada por Deus a sua duração. Fiz 68 anos há pouco, nesse mês de janeiro. Não sei mais quanto tempo me resta aqui. Mas é uma realidade que nós passamos. E aproveitando que falando da questão jovem, eu estou aqui com uma relação de pessoas que estão com problemas de enfermidade, que nós vamos aproveitar e orar. Irmãos, você é uma pessoa ansiosa? Há situações que te trazem temor, traz às vezes insegurança, traz indecisões que você não sabe o que precisa de fazer, que tomar, que direção e que decisão a tomar. Como é que tem sido você? Você é daquela pessoa que se preocupa antes que a situação, o problema, a dificuldade aconteça? Preocupar-se é estar ocupado antes de alguma coisa acontecer. Semana que vem nós vamos abordar o texto de Mateus capítulo 6, na nossa escola dominical, se Deus assim permitir. E vamos abordar algumas questões daquele texto de Mateus. Você se preocupa com o seu trabalho, com os seus estudos, com o seu salário, com a sua comida, com a sua roupa? Que tipo de preocupações tem assolado o seu coração, a sua mente? Tem tomado espaço dentro de você? Tem ocupado o seu tempo de relacionamento e de convivência? Há uma história de uma pessoa que antecipadamente andava pelos campos da igreja chorando, temendo a morte da sua mãe. E o pastor recém-chegado naquela igreja, eu não sou esse pastor, não, tá? Foi até essa pessoa e precisava se informar. Ciclano, você está chorando por quê? Por causa da minha mãe, tem medo que ela morra e tal. Aí o pastor contou, sua mãe está doente? Não, pelo contrário, ela está saudável. Então o pastor contou, por que razão então você tem medo dessa situação que pode acontecer com você, comigo e com qualquer outra pessoa? Então nós não devemos tentar nos antecipar a uma situação que ainda não aconteceu, a menos que estejamos numa atitude proativa e não reativa, em que nós vamos fazer alguma coisa, às vezes, para evitar que aquele mal aconteça dentro das nossas condições de fazer algo efetivo. E é a coisa que nós não temos controle. Sempre cito essa história escrita pelo pastor Tim LaHaye, no seu livro Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Ele diz que ele era criança no interior dos Estados Unidos, frequentando uma determinada igreja, numa cidade onde a renda básica daquela cidade eram das pessoas que trabalhavam numa mina de carvão. E o pastor Tim LaHaye fala que havia uma senhora na igreja que toda reunião de oração ela tinha sempre os mesmos pedidos. Ela era chamada entre os membros de preocupada profissional. Poderia falar também de ser ansiosa profissional. Ela pediu oração pelo marido, com medo que ele perdesse o emprego, casada com a sua família. E o filho
era um jovem, forte, saudável, que praticava o rugby, o futebol americano. Então nenhum dos temores daquela mulher aconteceu. Então, às vezes nós nos submetemos a uma situação como essa. Nós temos que entender que em Provérbios 14, verso 30, nós temos a seguinte palavra: o ânimo sereno é a vida do corpo. Nós podemos prejudicar ou não a nossa saúde mediante a nossa postura, a nossa forma de reagirmos mediante a essas possíveis situações que nos trazem um certo medo, uma certa ansiedade. A ansiedade pode trazer questões somatizadas no nosso corpo. O que é somatizar? Somatizar é quando você tem sentimentos, tem receios, tem situações não físicas, mas que perduram na sua mente, na sua alma, que traz algum tipo de receio no seu íntimo e que pode ou não tornar-se em uma doença. Aí você está somatizando as questões emocionais, espirituais que você está sentindo. O medo, por exemplo. Você pode somatizar o medo. Problemas tais como hipertensão, problemas como, por exemplo, você ter algum distúrbio hormonal, alguma glândula do seu corpo não funcionar adequadamente, ou então você ter um medo tão marcante na sua vida que faz com que você não tenha um funcionamento do seu corpo adequado, correto, e isso pode afetar algum órgão, algum sistema do seu corpo. Problemas digestivos, gástricos, podem ser causados por isso. Os efeitos desse medo, dessa ansiedade, pode ser a questão espiritual. A ansiedade muitas vezes nos afasta de Deus, porque a gente não acredita que Deus vai reagir mediante aquela situação. Então a gente descrê que Deus tenha poder para reverter, para mudar, para dar uma solução àquela situação, e nós ficamos limitando a ação efetiva de Deus. E a Bíblia condena isso. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é especialista em milagres. Ele faz coisas que o homem não pode fazer, que a ciência humana, por mais desenvolvida que seja, não tem resposta para todas as coisas, inclusive principalmente na área médica. O que não é ansiedade? O primeiro aspecto é que nós não podemos desprezar as necessidades do nosso corpo. Nós devemos trabalhar, devemos produzir, devemos ter o nosso salário, devemos pagar as nossas contas, devemos comprar a nossa roupa, comprar a nossa comida, contribuir na obra de Deus, ajudar a pessoas, familiares, amigos, vizinhos ou membros da nossa igreja, naquilo que elas têm algum tipo de necessidade e que esteja dentro das nossas possibilidades de ajudar. Quando nós desprezamos as necessidades do corpo, nós estamos negando aquilo que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, dá o nosso pão de cada dia. A oração dominical fala do pão diário, da provisão, da providência, do cuidado que Deus nos tem por nós. Então, quando nós desprezamos essas necessidades, nós estamos nos rebaixando a um nível inferior às outras criaturas que Deus criou, e nós estamos nos degradando a nós mesmos ou ao nosso próximo. Nós estamos baixando, descendo o nosso próprio nível, como criaturas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança. Então nós temos que reconhecer as nossas necessidades, sejam quais forem, e trabalhar para a solução dessas necessidades.
as respostas que essas necessidades demandam, assim como devemos também, ao ouvir alguém ao nosso encontro, ouvir atentamente, com cuidado, com carinho, com amor, consideração, respeito e também tentar ajudar essas pessoas. Outro aspecto que a ansiedade não é. Nós não devemos entender que não precisamos de trabalhar também, não só pensando no hoje, mas também pensando no amanhã. Então nós devemos trabalhar e preventivamente cuidar do nosso amanhã. Eu tive uma ovelha por alguns anos que toda vez que ela orava audivelmente na igreja, ela falava uma frase que eu trago comigo há pouco mais de 30 anos. Ela dizia assim: Deus, se o amanhã me pertencer, então se eu estiver vivo amanhã, é isso que ela estava querendo dizer. Então nós devemos entender que nós devemos trabalhar o hoje em prol do hoje, mas sem negligenciar o amanhã. Se eu estiver vivo amanhã, eu possa ter preventivamente estabelecido algum tipo de recurso, sem sacrificar o hoje, mas esse recurso que possa vir a ser usado amanhã. Então, a ansiedade não é você não ter preventivamente algum tipo de atitude. Mas Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, na sua carta aos Filipenses capítulo 4. Assim como Pedro diz também na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, que devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Nós vamos trabalhar sem negligenciar o hoje, mas preventivamente tendo a questão de algum recurso para amanhã. Quer ver um bom exemplo? A formiga. Há uma exortação bíblica que fala: vá ter com a formiga qual preguiçoso. Então nós devemos trabalhar como a formiga trabalha. A gente vê a formiga andando com alguma folha, algum galhozinho pequeno, algum ramo, levando para o formigueiro para guardar como alimento. Nós vemos as aves construir os seus ninhos também pensando no amanhã. Vemos as plantas que não pensam, pensar é modo de dizer, né? Que vai tirar a água, vai tirar os sais minerais da terra para produzir com isso a sua seiva para ter o alimento. Então nós devemos nos precaver, mas nós não devemos prejudicar o hoje por causa do amanhã. Temos que ser preventivos. Nós devemos trabalhar, devemos buscar ter uma condição digna no nosso sustento, no nosso salário, os recursos que Deus nos dá, aquilo que nós podemos produzir e construir com a nossa própria vida, com a nossa capacidade, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente desenvolve. Mas lembre-se de uma coisa: estar ansioso normalmente nos causa problemas. E a ansiedade não é somente a existência de problemas ou não estar isento a eles. Nós estamos sujeitos aos problemas, aos enfrentamentos da vida. Podemos ter uma enfermidade, podemos circunstancialmente ter alguma dificuldade financeira, material. Então, a ansiedade não deve ocupar um espaço tão grande no nosso coração e na nossa mente, né? E nós devemos estar atentos a essa situação. Aquilo que nós podemos evitar, aquilo que nós podemos prevenir, devemos fazer isso. Mas aquilo que nós não conseguimos evitar, não conseguimos prevenir, o que temos que fazer? Enfrentar. De repente você recebe um diagnóstico médico que dá algum resultado, aspas, preocupante. Tome as providências devidas. De repente você percebe que a sua atividade profissional está exigindo algum tipo de atualização, de aperfeiçoamento, de aprendizado. Aprenda isso. Vai fazer um curso,
vai estudar alguma coisa, vai se aperfeiçoar no conhecimento daquilo, para que você preventivamente possa estar enfrentando isso. Eu gostei de uma frase que eu li num dos livros. Estar ansioso é estar sendo crucificado entre dois ladrões. Aí você pode pensar naquele episódio de Jesus na cruz, tendo dois ladrões ladeando ele, um à sua direita e outro à sua esquerda, e ele na cruz por meio. O que será isso? Estar crucificado entre dois ladrões. Um dos ladrões pode representar o passado. Ansiedade é estar crucificado entre dois ladrões. Um dos ladrões pode representar o passado, que seria o quê? O remorso pelas coisas que fez ou que deixou de fazer. Você tem algum arrependimento? Algum remorso do que você poderia ter feito e não fez? Ou se você tem algum arrependimento, algum remorso daquilo que você fez e não deveria ter feito? E o outro ladrão é o ladrão do futuro, não é do passado. O outro ladrão é do futuro, da preocupação. Aquela preocupação que você pode ter mediante alguma coisa que possa vir ou não acontecer. Então é o ladrão do passado, o remorso, e o ladrão do futuro, a preocupação. Será que você tem ladeado ao seu redor situações que te trazem remorsos, arrependimentos contra o passado e preocupações contra o futuro? Excessivamente falando, ansiedade. Você pode ter arrependimento, remorso daquilo que passou, daquilo que aconteceu, que você não pode mudar. Já aconteceu. Tem que aprender a conviver com aquilo. E você pode ter uma preocupação com aquilo que pode ou não vir a acontecer e que talvez nunca aconteça, pensando no futuro. Por isso, eu digo para você que a ansiedade é enganadora. A ansiedade tem a capacidade de criar um problema que ainda não existe, um problema que ainda não aconteceu, um enfrentamento que ainda não se estabeleceu e não se apresentou a nós. E às vezes a gente fica ali ansioso e às vezes a coisa nunca aconteça ou aconteça de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil de resolvida e você já está sofrendo antecipadamente. Eu falo brincando que a ansiedade é ter dor de barriga antes da hora. E às vezes a gente fica ou com medo que aquilo aconteça e aí a gente fica ansioso. Ou às vezes a gente já começa a ter dentro de nós aquele mistozinho de uma dor, como se fala popularmente aí na boca do estômago, de alguma coisa que talvez esteja muito menor do que a gente está sentindo, pensando e nos levando a ter uma postura que muitas vezes não nos permite a esse enfrentamento. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos nas perspectivas e circunstâncias. Eu uso óculos, 5 graus de miopia. Se eu tiro o óculos, as pessoas que estão sentadas lá no fundo, eu não vejo as fisionomias delas com nitidez. Eu sei quem são porque eu já estava de óculos antes. Mas se eu tivesse sem e alguém entrasse durante esse período de eu estar sem, talvez eu tivesse dificuldade de identificar. A ansiedade é o óculos que nós podemos colocar ou não nos nossos olhos. A ansiedade é o óculos que pode turvar a nossa visibilidade. E a ansiedade é aquilo que nos leva a olhar um problema maior do que ele é e a situação de dificuldade entre nós e Deus.
Se nós olharmos para a circunstância antes de olhar para Deus, nós já estamos ansiosos. Para combater a ansiedade, precisamos de olhar Deus e, através de Deus, essa situação que temos que enfrentar. E quando a ansiedade nos acomete, nós olhamos o problema antes de enxergarmos a Deus. Como se Deus não entendesse nada que estamos vivendo. Ansiedade é inútil. O texto fala sobre que a nossa ansiedade não pode acrescentar um côvado na nossa existência, ou seja, 45 a 47 centímetros, que é a medida considerada do côvado da época bíblica. Quer dizer, ansiedade é como se fosse algo que nós não acrescentaríamos um passo a ser dado na nossa existência, na trajetória que nós vamos seguir. A ansiedade é inútil porque ela não nos ajuda em nada. Ela vai nos paralisar, ela vai trazer alguma questão emocional, alguma questão física e vai nos impedir de agirmos e reagirmos. A ansiedade, ela é incompatível com a nossa fé cristã, porque nós estamos desconsiderando a presença e a ação efetiva da nossa vida. Estamos inconscientemente ou conscientemente declarando, ainda que silenciosamente, que nós não acreditamos que Deus possa mudar, possa reverter o quadro, possa fazer qualquer coisa. Como se o problema a ser enfrentado, ou que estamos enfrentando, seja maior que Deus quer. Não importa o que seja. Irmãos, a ansiedade nos tira o prazer de viver o presente e nos impede de viver o futuro. Preocupar-se é estar ocupado antes da situação acontecer. Já falei isso há pouco. E é interessante, irmãos, que a ansiedade nos leva a sofrer duplamente. Nós sofremos antes do enfrentamento da situação que temos medo que aconteça. Já estamos sofrendo antes que ela aconteça. E caso ela venha a acontecer, nós sofremos também durante o enfrentamento. Então nós sofremos duas vezes com o mesmo problema, com a mesma situação, com o mesmo enfrentamento. Sofremos antes que aconteça e sofremos também durante o acontecimento da situação. Qual é a sua escolha? É sofrer antes? A escolha que você pode fazer, do sim ou do não. Irmãos, a ansiedade, ela nos impede de enxergarmos aquilo que Deus está fazendo em nosso favor. O texto lido fala que nós somos muito mais importantes e que a nossa vida tem muito mais sentido e significado para Deus do que as suas outras criaturas, sejam pássaros, sejam plantas. Então, se nós partirmos do maior para o menor, nós temos que entender que o nosso corpo, criado à imagem e semelhança de Deus, no sentido das competências que Deus nos dá, no que diz respeito ao nosso sentimento, à nossa emoção, à nossa comunhão com Ele no sentido espiritual, o nosso corpo é muito mais importante do que a planta, os livros de planta, do que os pássaros. Então, é partindo do maior para o menor. A nossa vida é mais preciosa para Deus. Partindo do menor para o maior, nós podemos dizer que, segundo Lutero disse que a nossa observação da natureza criada por Deus nos torna aprendizes das aves e das plantas. O que as aves podem nos ensinar? O que as plantas podem nos ensinar? As aves, elas não plantam, elas não colhem, como nós fazemos, mas
ela tem a capacidade de, em toda a natureza, identificar qual é o alimento apropriado e adequado para ela, e ela tem como tirar aquele alimento da planta e comer. A árvore nos mostra que nós temos na natureza muitos alimentos à nossa disposição, que Deus nos proveu, que Deus nos deu, que preventivamente, previdentemente Ele nos disponibiliza. Tudo que nós precisamos está na natureza, até mesmo os medicamentos, os seus princípios ativos são de substâncias que plantas produzem. O homem apenas descobre, vamos dizer assim. E o que as plantas têm a nos ensinar? As plantas tiram o seu alimento do solo, do chão, da terra, a água, os sais minerais e tira do ar o seu alimento pela fotossíntese. Nós, do sol, melhor dizendo, nós também tiramos os alimentos da terra, aprendendo com as plantas. Então, nós temos uma importância tão grande que toda a obra da criação de Deus foi feita em nosso favor, em nosso benefício. O que nós precisamos de saber colher, de saber usar. E a ansiedade, eu posso dizer sem medo de errar, é uma demonstração de falta de fé, de incredulidade, de nós não cremos que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está acima de todas as coisas e que Ele pode agir e mudar o quadro daquele enfrentamento que nós temos. E nesse aspecto nós somos semelhantes aos ímpios, aos pagãos que dizem descrer de Deus. Gente, não há nada impossível que Deus não possa fazer. Até mesmo naquele quadro que a gente não tem mais esperança, não tem mais assim uma perspectiva boa, favorável, mas Deus agindo, como diz a própria palavra, Deus agindo, quem impediu? Creia nisso, creia no poder, creia na ação de Deus sobre sua vida e sobre toda e quaisquer circunstâncias que você esteja enfrentando. A título de conclusão, eu quero dizer a primeira coisa: Deus conhece todas as nossas necessidades. Antes mesmo que a gente fale audivelmente, Deus sabe das nossas necessidades, porque Ele sabe que está no nosso coração, que está na nossa mente. Podemos orar silenciosamente. Nós que somos casados, às vezes temos o nosso cônjuge ao nosso lado. Às vezes a gente está tendo alguma situação de enfrentamento, às vezes a gente acorda preocupado com alguma coisa, com alguém, e às vezes o nosso cônjuge está dormindo assim, nem sempre silenciosamente ao nosso lado, mas está dormindo. E às vezes o nosso cônjuge nem ouve a nossa oração, às vezes audível ou não, mas Deus conhece todas as nossas necessidades. E nós devemos apresentar a Ele essas necessidades. E é interessante, irmãos, que Deus se agradou a nos dar todos os recursos do teu reino. Porque lá em Mateus capítulo 6 fala: buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então todas, não exclui nada. Creia. Se Deus ainda não te deu alguma coisa que você está pedindo, porque ainda não chegou o momento de Deus lhe dar o que você está pedindo, ou talvez Deus não queira lhe dar isso, mas queira lhe dar outra coisa. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Desfrute disso, creia nisso. Por mais difícil que seja a situação, uma das coisas que temos que entender, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
Quando nós cuidamos das coisas de Deus, estamos na igreja, trabalhando na igreja, testemunhando a nossa fé, falando dele, evangelizando outras pessoas. Quando nós vamos ao encontro dos nossos irmãos, familiares, amigos, e ajudamos, demonstrando o amor, o carinho, o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus também cuida das nossas coisas. Uma das coisas que Deus sempre faz, aqueles que têm dom de contribuição, aqueles que investem na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja do Senhor, em missões, Deus sempre abençoa em todos os aspectos, inclusive no aspecto material. Por isso que Mateus escreveu dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Pois bem, amados, nós temos que ver que o Senhor está conosco. E uma das coisas que precisamos de aprender na palavra de Deus é termos a coragem, a prudência e a sabedoria de mudar os nossos investimentos. O que é investimento? É aquilo que você dedica tempo, energia, aquilo que você dedica o cuidado de tentar resolver as situações, e aquilo também que você dedica a sua influência, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos e também os recursos materiais financeiros que Deus te dá. É isso que diz respeito ao investimento. Você vai investir naquilo que você julga importante. Vai dispensar tempo, energia, capacidade, influência, recursos materiais, financeiros. Então nós precisamos de ter a direção de Deus. O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu faça? Quando Deus quer que eu faça? E em que direção eu devo seguir? É isso que Deus quer que nós façamos. E com toda certeza, a ansiedade deixará de ser uma ameaça às nossas vidas. E eu quero te desafiar. Eu cheguei a essa conclusão em 2018 e tenho tentado colocar isso em prática na minha vida pessoal. É muito importante. Uns dias atrás, talvez 10 dias atrás, alguma coisa assim, nós tivemos uma live, a professora Rosângela e eu falamos sobre o autoconhecimento. Eu quero te desafiar a que você busque recursos, conhecimento, não somente espirituais, à luz da Bíblia, mas também em ciências como a psicologia, como a psicanálise, para você se conhecer a si mesmo, uma redundância minha, né? Se conhecer a si mesmo, para que você possa ver aquilo que Deus pode fazer em seu benefício. Aquilo que Deus pode te transformar como uma pessoa nesse autoconhecimento em que você possa fazer as escolhas mais assertivas na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Deus, muito obrigado por essa noite. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de ter aqui com os nossos irmãos e irmãs no momento do compartilhar da Tua Palavra. Sabemos, Deus, que a Tua Palavra é viva, é eficaz e ela é suficiente para nos conduzir a um modo de vida que seja agradável ao Senhor. Fale ao nosso coração aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, de acordo com nossas necessidades, e que haja disposição de nos submetermos ao Senhor e também estarmos dispostos a recebermos previdentemente do Senhor aquilo que precisamos receber. Às vezes nos preocupamos, às vezes pedimos coisas que não deveríamos estar pedindo nem nos preocupando. E às vezes deixamos de lado coisas que sejam mais importantes. Nos dê prudência, sabedoria, discernimento, direção, para que façamos a tua vontade, que é boa, que é perfeita.
perfeita e que é agradável. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as cenas consolações e ministrações do Espírito Santo de Deus estejam em nós e sobre nós. Não somente hoje e agora, mas até o retorno daquele que voltará em honra, poder, glória e majestade de Jesus Cristo. Senhor e Salvador de nossas vidas, em nome de quem nós oramos e agradecemos, e essa semana possamos ter experiências profundamente transformadoras e abençoadoras do Senhor para conosco. Visita as pessoas pelas quais nós oramos nesta noite. Em nome de Jesus. Uma boa semana. Deus abençoe e guarde vocês. Amém.